Marcos capítulo 10, versos 35 e 45. O texto diz assim: então se aproximaram dele o Tiago e o João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Sabe que cada cultura, cada povo, cada tempo e movimento acaba criando os seus lemas, né? Aquelas coisas que dão o tom às coisas, né? Aquilo que as pessoas acabam dizendo e se transforma numa cultura cristalizada. Por exemplo, os gregos diziam: seja sábio, conheça a si mesmo, né? Os gregos sempre foram afeitos ao conhecimento acima de tudo. E esse era o lema dos gregos, né? Seja sábio, você precisa se conhecer a si mesmo. Os romanos, por sua vez, diziam: seja forte, discipline-se. A cultura romana sempre foi uma cultura truculenta, grosseira. E o lema da cultura era: você precisa ser forte, você tem que se disciplinar. Os educadores dizem: seja versátil, expanda a sua mente. Basta você frequentar qualquer faculdade, universidade, você vai perceber que esse é o tom, né? Esse é o lema, esse é o tema que está em vigor. Você precisa ser mais versátil, você precisa expandir sua mente, você precisa estar aberto ao conhecimento. Os psicólogos, por exemplo, dizem: seja confiante, afirme-se, né? Se você vai num psicólogo, uma psicóloga, esse é o lema, é isso que vai te dizer. Você precisa ser mais confiante, você precisa se afirmar como pessoa, né? E geralmente a frase "você precisa amar a si mesmo" vai aparecer em uma dessas conversas que você vai ter com um psicólogo, com uma psicóloga. Os materialistas dizem: satisfaça-se, agrade-se a si mesmo. Os humanistas vão dizer: seja capaz, acredite em si mesmo, né? No potencial que você tem. O que tem de comum em todos esses pensamentos, esses lemas, que a gente acaba vendo aqui e ali, que se tornam orientações para nós e que estão divulgados, às vezes escancaradamente, às vezes sutilmente, nos meios de comunicação diversos que nós temos hoje? Todos esses lemas têm o você, tem o você mesmo, tem o a si mesmo, é o ego acima de tudo. A exaltação do eu, essa extrema preocupação consigo mesmo. E todos esses lemas que nós vemos por aí, vai um pouco contrário, aliás, bem contrário àquilo que Jesus quis ensinar. Porque o ensino de Jesus é: seja servo, conheça as pessoas, se dedique a elas, para de pensar em você mesmo e comece a pensar nos outros, né? E direcione a sua vida para as outras pessoas. Gostei de ver ali o irmão dizendo, né, que a pandemia se transformou numa pandemia, né? Quer dizer, de repente você faz pão e começa a levar para as pessoas, né? Pare de pensar em si, começa a pensar nos outros, a canalizar o seu esforço, energia para outras pessoas. O texto que nós lemos acaba sendo um retrato de nós mesmos. Quando a gente olha para uma história como essa, a gente se identifica
com o Tiago e com o João. Dá uma certa raiva deles, né, a princípio, mas assim, quando a gente para pensar sinceramente, honestamente, a gente se identifica com eles também. Nós não estamos felizes com o anonimato. A gente gosta de ser seguido, de ser admirado, de ganhar algum tipo de destaque, não é? É importante para nós, nos dias de hoje, saber quantos nos seguem no Instagram, quantos nós temos nos seguindo no Facebook, quantos inscritos tem no meu canal no YouTube. É importante para nós saber se as pessoas estão curtindo, se elas estão reagindo, se elas estão interagindo com aquilo que a gente diz nas redes sociais, porque se tornou o nosso mundo virtual. Todos nós não gostamos muito do anonimato, a gente gosta dessa posição um pouco mais elevada. Para nós é importante para nós entrar num supermercado, por exemplo, e alguém que tem um crachá, que no crachá diz que ele é o gerente do supermercado, ele chamar você pelo seu nome, né? Você sente assim, sou cliente aqui há muitos anos, né? E ele chama você pelo seu nome. É importante vir à igreja e o pastor chamar você pelo seu nome, que você se sente importante. Não sou alguém anônimo. Eu tenho um lugar de importância. É importante para nós estarmos num certo lugar e a pessoa olhar para nós e ela se dirigir a nós, né? Ou chamar a gente para vir à frente, para orar. Agora, nessa época, tudo por transmissão, a gente, de alguma forma, aparecer diante das câmeras, né? E as pessoas lá em casa olhavam, olha lá, a pessoa está lá. Para nós é importante isso, porque nenhum de nós gosta de ficar escondido, de não ganhar destaque. Isso é pertinente, é comum ao ser humano. Em linhas gerais, o que nós temos nesse texto aqui é um conflito de valores. São os valores humanos que vão se impondo sobre os valores celestiais ou os valores divinos. Repare, de um lado você tem os discípulos, que aqui no texto estão representados, claro que todos aparecem, mas eles estão aqui mais representados pelo Tiago e pelo João. E eles estão carregados desses desejos humanos, tomados pelas formas humanas de funcionamento das coisas. Eles acham que isso é muito importante. Então eles chegam para Jesus e dizem, Jesus, não precisa se preocupar agora, fica tranquilo, mas a gente quer que lá na glória, quando o Senhor estiver reinando, sentado no trono, o Senhor podia conceder o lado direito, esquerdo, sabe? Nós dois ao seu lado. É possível. Não se estressa agora. Mas uma coisa depois, entendeu? Só leve em consideração. Eu não sei o que movia o coração deles, mas talvez dizendo assim, eles conversaram e pensaram, e a gente sabe que no outro texto, um outro texto paralelo vai dizer que a mãe participou disso também, né? Mas não sei se é uma conversa ali em família, mas essa ideia de que, olha, acho que ninguém pensou nisso, vamos ser pioneiros, né? A gente falar com ele. Mas esse é a ideia humana, isso é muito importante. Então, de um lado você tem os discípulos, e você vê que depois os demais, os outros 10, ficam bravos. E eu não sei se eles ficaram bravos pela atitude deles, ou se eles ficaram bravos porque, puxa, por que a gente não pensou nisso antes também, né? Por que eles ficaram tão bravos assim? Mas eles ficam bravos também. Mas de um lado você tem isto, são os discípulos, são os seres humanos, são os crentes, que estão tomados por essas formas humanas de funcionamento, o que é importante, o que não é importante. Do outro lado você tem Jesus, é o Deus que se fez homem, com todo o seu sistema de valores herdados, originados, fundamentados nos céus, que era aqui um ser humano, mas não pensa como um ser humano, pensa como o Deus que se fez humano. E esses padrões humanos acabam dando importância a essas coisas, como sentar, quem senta daqui, quem senta de lá.
Muito provável, se você lê os evangelhos, você sabe que em algum momento Jesus ensinou esses homens que eles estariam sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Talvez eles já aqui tivessem ouvido em algum momento Jesus falar sobre isso, e já que vai ter que sentar 12, né? Uma conta rápida é fácil fazer, né? 6 para cá, 6 para lá. Mas para o ser humano é importante pensar nessa escala, né? Uma coisa é lá, se eu saio na foto lá, outra coisa é eu saio na foto aqui, né? Não é assim? Vivemos agora esse tempo de política, né? Na política isso é importante. Tem lá o candidato a prefeito da cidade. Onde que você estava na foto? Você estava lá? Não é tão importante. Mas você está coladinho nele aqui? Ah, isso é importante, né? Porque para nós humanos isso é importante. É o quão perto você está daquele que você considera autoridade sobre você. Mas para Jesus isso não era importante. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: por que temos esse tipo de atitude? O que levou o Tiago e o João e também nos leva a nutrir esse tipo de expectativa? Por que nós somos assim? Por que nós queremos que o reino de Deus funcione como o nosso mundo funciona? E isso é extremamente perigoso, porque, na verdade, igrejas inteiras acabam querendo funcionar como o mundo funciona. E nós precisaríamos ter mais influência da Escritura para entender que nós somos de um reino diferente. E a nossa vida tem que ser diferente, a nossa igreja tem que ser diferente, nossa forma de trabalhar tem que ser diferente, nossa forma de estudar, em qualquer instância do ensino, tem que ser diferente, porque nós pertencemos a um reino diferente. Mas o que nos leva a querer forçar o reino de Deus, né? A impor sobre o reino o valor humano? Em primeiro lugar, são as ideias erradas que nós temos. Qual era a ideia errada, o desejo errado do Tiago e do João? Veja, o versículo 37 diz: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Eu acho que a ideia deles era assim: não vai sobrar para ninguém. Porque, concorda comigo? Você pode ter 6 para lá, 6 para cá, mas a direita e a esquerda tem um lugar só, né? Eu fiquei tentando pensar assim, o que na época de monarquia, quem que senta à direita e à esquerda? Aí você descobre assim, que dependendo da cultura, varia muito. Tem cultura que à direita do rei está a esposa dele, por exemplo. À esquerda está o filho, mas o filho mais velho, que é um príncipe. Tem culturas que do lado do rei tem um arauto, fica sentadinho ali porque ele fala pelo rei, né? O rei dá o recado e ele fala. Então assim, é muito variável, né? Eu não sei o que exatamente estava na cabeça do Tiago e do João, mas a ideia deles é que isso era uma coisa muito importante. Agora veja a resposta de Jesus, né? Jesus diz assim: não sabeis o que pedis. Jesus vai dizer assim: vocês podem beber o cálice que eu bebo, receber o batismo que eu sou batizado? Eles respondem: nós podemos. E Jesus diz assim: vocês vão beber o cálice que eu bebo, vão receber o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus está dizendo para eles assim: a ideia de vocês está errada, porque a ideia de vocês demonstra que vocês não compreendem que Deus tem os seus projetos. Jesus está respondendo para eles: Deus tem preparado já quem vai estar aqui, quem vai estar ali. Isso é um projeto divino. E Deus não está acuado pelos projetos humanos, não está. Por isso que a ideia está errada.
o Tiago e o João foram movidos por seus próprios desejos, suas próprias ideias. Que é a ideia que eles têm, né? Tem que ser assim, vamos fazer assim. Sem influência do reino. É um coração tentado a impor a Deus um jeito humano de ver as coisas. Lembra que isso já aconteceu em outros momentos, né? Na vida de Jesus, como por exemplo, quando alguém chega para Jesus e diz assim: olha, uma mulher casou, o marido morreu. Aí pela lei do levirato lá, o irmão foi lá e a tomou como esposa. Deu azar, o irmão também morreu. E lembra da história lá? E alguém vai dizer, falando assim: olha, 7 maridos a mulher teve. A pergunta é: e quando chegar lá? Na ressurreição dos mortos, ela é mulher de quem? E Jesus olha para eles e diz: olha, o reino de Deus não funciona como essa terra. Lá não se casa, nem se dá em casamento, né? Funciona diferente. Por isso que a gente até tem um certo temor, né? Quando a gente fala para a viúva, para consolar a viúva: teu marido está te esperando lá no céu, né? Às vezes ele não está te esperando. Não é que ele não esteja no céu, é que o céu funciona diferente, né? Então às vezes a gente fica com dó da viúva, né? Porque ela vem para a gente e fala assim: ai, queria morrer logo porque ele está me esperando lá, meu marido, né? Não vou nem pedir para ela ler o texto, né? Porque se ela ler o texto, ela vai entender que ele não está esperando, porque lá ele não é marido dela, né? Lá ele tem outro tipo de relacionamento, porque o reino de Deus funciona diferente que o nosso reino. Nós temos ideias erradas, e essas ideias erradas, que simplesmente é por falta de contato com a Escritura, nos faz ter algumas expectativas erradas, e isso é muito ruim, porque nós não caminhamos do jeito que Deus gostaria que nós caminhássemos nessa terra. A gente quer impor a Deus os nossos valores humanos. Em segundo lugar, por que a gente faz isso? Por que eles fizeram isso? Porque também tem uma identidade errada. Olha o que diz o versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, sobre eles seus maiorais exercem autoridade. Verso 43 diz: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. O pensamento, a hierarquia secular estava influenciando o pensamento, a prática daqueles homens. A identidade ou a identificação deles era mais com o mundo do que com Deus, do que com o reino de Deus. E toda vez que eu e você nós fizermos assim, nós vamos tentar impor no reino algo que é do nosso mundo. Porque no nosso mundo, nós vivemos debaixo de uma prática de hierarquia. Isso é muito importante para nós. Nós vivemos aqui numa prática competitiva. Nós competimos. Por isso que é comum em igreja a gente ter às vezes brigas nas chamadas assembleias da igreja, especialmente quando se elege uma nova diretoria da igreja, porque isso para nós é muito importante. Eu queria ser o primeiro tesoureiro, mas me colocaram como segundo tesoureiro. E Deus não me chamou para ser segundo, Deus me chamou para ser primeiro. Então, já que eu não posso ser o primeiro, eu não serei o segundo. Aliás, não vou nem contribuir para a igreja esse ano inteiro mais, porque eu não concordo com a maneira como foi feita a coisa. E por aí vai, né? A gente vai acirrando esses conflitos entre nós, porque para nós estamos numa identidade errada. O que está na nossa mente é uma identidade que não nos identifica com o reino de Deus. A gente precisaria ter um RG, né, como a gente diz, nosso registro
tem que ser celestial. Quem trabalha com tecnologia, o nosso ID, né? Precisaria ser muito mais do reino do que um ID deste mundo. Nossa identidade, ela é errada muitas vezes. Jesus está olhando para eles e dizendo assim: quem faz assim são os governantes dos povos. E olha que curioso, o texto vai dizer que Jesus, chamando-os para junto de si, Jesus chamou todo mundo para uma conversa. Não foi só os 2, não, foi os 12. Vem cá no gabinete, deixa eu conversar com vocês um pouco sobre como é que funciona o reino de Deus. Que a identidade de vocês é empresarial, é secular, é governamental, é hierárquica. Não é uma identidade do reino. No reino, Jesus está dizendo, não é assim. Entre vocês não funciona assim. O maior entre vós vai ser servo de todos. É assim que tem que ser. O irmão sabe que eu trabalhei na faculdade teológica há muitos anos, né? 15 anos ao todo. E era interessante, porque ali, 15 anos, você vai participando da vida de muitos alunos, você vai influenciando, você vai formando várias turmas, de modo que você sai por aí, você vai vendo pessoas que se formaram ali, né? O Eloy está aqui, por exemplo, né? Foi meu aluno. Então, assim, são várias pessoas que a gente vai influenciando. E é curioso que, às vezes, aqui e ali você encontra um aluno que parece que não aprendeu nada que você ensinou. Que você encontra com ele, você chama ele pelo nome, ele fala assim: não, eu sou pastor. Você não pode chamar ele pelo nome, tem que chamar ele de pastor. Tem que botar o pastor na frente, porque isso é muito importante, né? É muito estranho isso, né? Porque às vezes se torna tão importante para nós que até em família é assim, né? Eu conheci a família de um pastor, que a mulher dele chamava ele de pastor. Imagina, é estranho isso, né? E ele chamava a mulher de irmã. Levantar de manhã: bom dia, pastor. Ô, irmã, bom dia, o café está pronto. Eu acho estranho isso, né? Levantar de manhã para dormir com o pastor. Passei a noite com o pastor. Mas essa vontade que se tem de ser chamado pelo título, importante para nós, é a nossa identidade, a gente gosta dessa coisa, não é? Diácono. Ai do pastor que não chamar o diácono de diácono. Queria chamar o diácono José para vir orar aqui na frente. Se chamar só o José, ele vai ficar chateado, porque não usou a nomenclatura. Ele é diácono. Ele foi consagrado diácono, então precisa ser chamado de diácono. E são identidades humanas. Para Deus não é assim. Por isso Jesus está dizendo, chamando todo mundo para uma conversa, dizendo assim: não se preocupa com essas coisas. Quem se preocupa com isso tem a vida governada por referências terrenas. Nossa vida tem que ser governada por referências divinas, celestiais. E no reino de Deus, todo mundo serve. Eu estou começando agora uma nova igreja, tenho dito isso para as pessoas lá. Queremos uma igreja simples e saudável. Não queremos muita estrutura. Queremos simplesmente servir a Deus, nos reunir para adorar a Deus, para orar, para ouvir a palavra de Deus, só isso. Mas rapidamente aparece gente assim: mas quem está responsável pelo ministério infantil? E precisa ter alguém responsável por isso. Vai ter alguém que está cuidando, está servindo, mas não é necessariamente agora, não é momento, né? Lá eu dividi em etapas, né? Eu tenho todo o projeto escrito, mas nós estamos na etapa de criação do movimento. Então, na época da criação do movimento, é um movimento. São as pessoas se juntando. Eu quero saber quantos e quem virá. E a gente vai servindo, né? Temos lá, a gente chama de Life Kids, né? Então, tem um espaço lá no hotel que as crianças se reúnem lá, pessoas estão servindo, e não tem problema, né? Outros estão me ajudando, né? Eu tenho hoje 3 homens que são o meu conselho, né? Eu digo, eu não posso tomar decisão sozinho, então tem o meu conselho provisório. Eles vão ser depois o conselho da igreja? Não sei, né? Falo para eles isso, tive uma reunião com eles sábado passado, online. Mas eu digo assim, nós estamos aqui para servir. Nem sei se eu vou ser o pastor depois também, né? Mas nós estamos aqui para servir.
Porque nós estamos todos no mesmo lugar, no mesmo barco, no mesmo patamar, no mesmo status. Somos servos de Deus, estamos celebrando a esse reino que Deus nos colocou nele, nos identificamos com ele. E não podemos estar tomados por essas concepções humanas, com nossa identidade errada. Porque nós precisamos entender a dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus funciona dessa forma. A gente precisa deixar que o reino de Deus funcione do jeito que Deus planejou, não do jeito que a gente quer engessá-lo nas nossas concepções humanas. E em terceiro e último lugar, eles fizeram isso e nós fazemos também, porque nós temos ideais errados. Não são só ideias erradas, mas nós temos ideais que são errados. Olhe comigo como Jesus encerra essa conversa no versículo 45, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual o ideal, qual o propósito do Filho do Homem? É servir e não ser servido. E qual era o ideal daqueles discípulos? Era ser servido e não servir. Eles estão buscando uma posição de destaque. E Jesus está dizendo: não é assim. O seu ideal está errado. Seu propósito, sua proposta de vida está errada. Seus ideais estavam equivocados. Eles esboçavam com isso uma ignorância quanto aos valores do reino de Deus. Que é importante no reino. No reino é importante ser servo, não ser servido. No reino é mais importante a gente dar do que a gente ganhar. No reino é mais importante a gente se doar do que extrair alguma coisa. No reino é mais importante a gente estar disposto a perder do que estar disposto a ganhar. Muitas vezes no reino nós temos que estar disposto a morrer do que a viver. Porque são valores que Jesus nos ensinou. Valores do reino. Nós precisamos ter os ideais corretos. Nós precisamos entender que o que Jesus veio implantar é um modelo de reino diferente daquele que os fariseus e escribas estavam querendo impor àquela cultura. Me lembro quando eu fiz mestrado, e uma frase de um professor do mestrado ficou na minha cabeça. Ele dizia assim: a gente estuda e estuda sobre Jesus, e a gente imita os fariseus e os escribas. E não é verdade? Se Jesus viesse de novo hoje, como ele veio no passado, carne e osso, presencialmente, como a gente fala hoje, com quem que ele estaria brigando? Você vai imaginar assim: ia estar brigando com umas igrejas aí, né? Mas às vezes Jesus estaria no nosso meio brigando conosco, nos chamando também para o gabinete, dizendo: entre vós não é assim, para de brigar por tolice e comece a servir no reino de Deus. Quem está servindo não tem tempo para ficar com esse tipo de anseio, de ideal, de expectativa. Nós convivemos hoje com a geração chamada geração mimimi, né? Essa geração que reclama de tudo. Nós somos assim. Nós reclamamos de tudo. A gente se tornou muito sensível. A gente está aborrecido com pequenas coisas. A gente tem lidado com pessoas que às vezes você vai lá, você manda uma mensagem para ela no aniversário dela, com todo carinho. Você vai lá, você pega o WhatsApp dela, você manda mensagem para ela: parabéns pelo dia do seu aniversário, que Deus te abençoe, te dê saúde, prosperidade, que a sua vida vá para frente, que você envelheça sem barriga, com bastante cabelo, que o cabelo não fique branco. Você abre teu coração com a pessoa. Aí daí um pouco ela responde para você assim: pastor, o senhor não comentou nada no Facebook?
mandar no Facebook também essa mensagem aqui. Puxa vida, mas eu mandei uma mensagem para você, mas para ela, o ideal é assim, que as pessoas vejam o que o pastor falou para mim. E só para mim ninguém está vendo. Ora, compartilha você. Vai lá falar, meu pastor me escreveu isso aqui, fiquei feliz. Pronto. Mas não, ela quer que eu escreva no Facebook dela, para as pessoas verem o que o pastor escreveu. Eu tenho uma resistência com grupos de WhatsApp, né? A maioria dos grupos que eu participo estão silenciados, né? Mas na minha igreja atual nós temos um grupo no WhatsApp, que ele é necessário, é uma ferramenta necessária, mas é um grupo onde somente quem administra põe coisa lá, ninguém interage com nada. E aqui eles já me disseram assim, pastor, essa semana fulano de tal fez aniversário, não colocou nada lá. Eu falei, não vou colocar, não quero que ninguém coloque, porque grupo de WhatsApp pode ser um demônio na igreja. É verdade. Porque às vezes a pessoa ela fica aborrecida lá, porque semana passada o irmão João fez aniversário e o pastor, olha as palavras que o pastor usou para o irmão João. Agora, essa semana eu fiz aniversário, olha que o pastor, uma mensagem sequinha assim, feliz aniversário, Deus abençoe, vida longa, felicidades. Não sei, eu acho que o pastor gosta mais daquele irmão do que de mim. Percebe? Então eu falo, não quero grupo do WhatsApp de igreja. Não pode ter muita interação. Só informação. Porque os nossos ideais são errados. A gente gosta dessa coisa, né? Saber que alguém está nos promovendo. Alguém está dando atenção para nós. Nos tornamos muito carentes. E essa pandemia demonstrou isso. Como nós somos carentes, a gente quer muita atenção, e por isso que, quando tudo isso acabar, e vai acabar, se Deus quiser, né, nós precisamos valorizar a comunhão, precisamos valorizar esse contato, precisamos visitar mais uns aos outros, né, precisamos ir mais na casa um do outro, porque a gente percebeu o quanto isto é importante para nós, precisamos ter relacionamentos saudáveis, que Deus com certeza vai se alegrar com isso e deve estar usando também toda essa fase para que a gente aprenda lições como essa. Nosso coração é totalmente inclinado a essa nossa própria autossatisfação. Sozinhos nós jamais vamos nos aproximar de Deus. Sozinhos nós vamos ficar onde nós estamos, com os valores que nós temos. Mas nós, que somos crentes, já fomos golpeados pela graça de Deus. E nós precisamos demonstrar que essa graça que nos golpeou mudou a nossa vida. E nós temos então valores completamente diferentes daqueles que são valores do mundo lá fora. Temos que ter ideais diferentes. Eu quero encerrar lendo Romanos 12, apenas recordando, eu sei que os irmãos conhecem. Romanos 12, versos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção numa coisa, não ignore os projetos de Deus, cuidado com as suas ideias erradas, tenha as ideias corretas, ajude o reino de Deus nesta terra a funcionar como deve funcionar, abrace os projetos de Deus, não ignore a dinâmica de Deus, cuidado com a identidade errada. Deus tem uma dinâmica de funcionamento que não tem nada a ver com os governantes dos povos. Estamos aqui para servir, não para sermos servidos. Não ignore os valores de Deus. Cuidado com os ideais errados. Não crie expectativas erradas, mas permaneça na proposta que Deus tem para a sua vida. O Filho de Deus veio na terra, não foi para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate.
faça você o mesmo. Com certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Você vai viver de uma forma mais tranquila, mais simples, porque você vai estar totalmente tomado, encharcado pelos valores do reino de Deus. Amém?